Petrobras anuncia fim da paridade de importação do petróleo e nova política de preço dos combustíveis. Estatal ainda reduziu os valores do gás de cozinha, gasolina e óleo diesel para as distribuidoras. Batido o martelo, o texto da nova regra fiscal do governo será votado na Câmara em 24 de maio. Supremo Tribunal Federal autoriza acesso a dados de celulares de presos dos atos golpistas de janeiro. O RB Notícias está começando. A Petrobras anunciou que irá reduzir os preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. A entidade também determinou o fim da paridade de importação. Segundo o comunicado, os novos valores passam a vigorar a partir desta quarta-feira. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou que os preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha serão reduzidos. O comunicado foi feito ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em entrevista a jornalistas em Brasília. Os novos preços passam a valer a partir desta quarta. Segundo Prates, as reduções nas distribuidoras serão as seguintes. A gasolina tipo A terá uma redução de 40 centavos por litro, o que representa uma queda de 12,6%. Já o diesel A irá reduzir 44 centavos por litro, retratando uma diminuição de 12,8%. Por último, no gás de cozinha, o botijão de 13 quilos teve uma redução de R$ 8,97, o que mostra uma queda de 21,3%. Em entrevista, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, informou como ficaria o preço dos combustíveis ao consumidor final. O impacto que a gente está colocando na nota, pela primeira vez a gente está tentando colocar um impacto possível na bomba. Caso todas as outras parcelas até chegar ao consumidor se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de em média, 5,49% do litro para 5,20% o litro. Diesel já B12, né, o diesel que você consome na bomba. Diesel S10, 5,57 era o preço, caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$100. Em seguida, Prates afirmou que a nova política de preços da estatal não se afastará da referência internacional. Quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Mais cedo, a estatal anunciou uma nova política para a precificação de combustíveis nas refinarias e o fim da paridade de importação. Questionado sobre o assunto, Prates citou que a paridade é uma abstração. O fato de eu ter uma refinaria no Brasil, estar aqui, ter boa parte dos meus custos em reais, não pode se comparar com a paridade de importação, que era basicamente como disse o ministro, uma abstração. Era pegar um preço lá fora, colocá-lo aqui dentro, com todos os custos, despesas e relacionamentos, como se ele tivesse sido produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui. Por fim, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou a antiga política de preços. O que havia, na verdade, era uma política criminosa contra brasileiras e brasileiros. E até contra a Petrobras. Que amarrava a maior petroleira do Brasil a preços que não permitiam ela ter a sua política de competitividade conforme os seus custos e conforme o seu lucro natural de mercado. O governo federal anunciou nesta terça-feira um pacote de medidas para o fortalecimento da lei de acesso à informação,
que completa 11 anos de vigência. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou 3 decretos relacionados ao tema, em evento promovido pela Controladoria Geral da União em Brasília. Em discurso, Lula fez menção ao Dia de Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes ao se referir à Lei de Acesso à Informação. Por isso, eu não poderia faltar, nesse dia de hoje, num ato em que a gente veio reforçar e defender uma criança de apenas 11 anos, que é a Lei de Acesso à Informação, que foi estuprada há pouco tempo atrás e que nós estamos hoje recuperando para que o povo brasileiro veja essa criança se transformar em adulto e viver por resto da vida exigindo que esse país seja cada vez mais sério no trato da coisa pública. O presidente destacou o trabalho da Controladoria Geral da União no fortalecimento da transparência do poder público. Quase 35 anos após a promulgação da Constituição de 88, ainda nos deparamos com as sombras do passado, com pessoas que acham que o Estado pertence a uma elite dissociada da sociedade, com autoridades que acham que não devem prestar contas a ninguém. Mas a verdade é que sem transparência não há democracia. E o acesso à informação, como um direito fundamental previsto em nossa Constituição, precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. Durante a cerimônia de lançamento, que contou com a participação do ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, Lula também destacou a importância de uma agenda de transparência e acesso à informação e mencionou seu antecessor, o presidente Jair Bolsonaro. O sigilo de 100 anos, algo que deveria ser uma exceção para proteger justificados interesses do Estado, os direitos fundamentais do cidadão, foi banalizado e profanado. Tentaram deixar a sociedade às cegas, justamente no momento em que o seu olhar era tão necessário para conter a sanha autoritária de quem estava no poder. A gestão de Bolsonaro foi alvo de críticas também pelo ministro da CGU, Vinícius de Carvalho. Ele comentou medidas adotadas pelo governo anterior durante o período eleitoral. As possíveis alterações no cartão de vacina do ex-presidente e de pessoas próximas a ele, entre elas o seu ajudante de ordens, Mauro Cid, também foram mencionadas. Na realidade, o dia de hoje se iniciou em 31 de outubro do ano passado, quando mais uma vez, na história brasileira, começamos a viver a transição de uma cultura do segredo e do sigilo para uma cultura da transparência, devido à eleição do presidente Lula. Em 1º de janeiro, o senhor declarou que a Lei de Acesso à Informação voltaria a ser cumprida. E agora nós podemos afirmar de forma peremptória que ela voltou a ser cumprida no Brasil. O relator do novo marco fiscal, deputado Cláudio Cajado, do PP baiano, confirmou hoje que a proposta deve ser votada na Câmara dos Deputados no dia 24 de maio. Quem está por dentro do assunto é nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O relator apresentou ontem à noite um substitutivo que certamente desagradará ao Ministério da Fazenda e o presidente Lula. Ele diz o seguinte, que quando for alterado o superávit primário, quando ele não acontecer, superávit primário é o seguinte, o que você gastou e o que você tem de receita para pagar. Quando você gasta mais do que receita, você não cumpriu o superávit primário. E neste caso, o relator, Cláudio Cajado, disse o seguinte, o governo vai ter que tirar... Aí criou o gatilho. O gatilho é o seguinte, você tem que tirar dinheiro de outro setor para cobrir o que você gastou aqui. Outro aspecto importante é que houve a ressuscitação da lei de responsabilidade fiscal. Se o governo não cumprir o superávit primário, ele não pode ter aumento baseado na inflação. Outro aspecto importante que vai dar um ruído danado é o problema do Bolsa Família. O negócio é o seguinte, todas as despesas são consideradas para verificar se houve gasto a mais do que a receita. Mas a lei pode tirar daí
alguma coisa que não entra nessa coisa aí, não entra nessa despesa. É o caso, por exemplo, do reajuste do salário mínimo. O relator Cláudio Casado diz o seguinte: o salário mínimo, o reajuste, o que gastar para fazer o reajuste, não entra aqui nas despesas que serão comparadas com as receitas. Mas acontece o seguinte, ele tirou o Bolsa Família. Ele disse, o Bolsa Família não, o Bolsa Família faz parte das despesas gerais. O presidente Lula vai pular. O presidente Lula sempre defendeu que o Bolsa Família e o reajuste do salário mínimo ficassem fora dos gastos que são considerados os gastos para você avaliar se gastou mais do que a receita. Aliás, a lei de responsabilidade fiscal ficou um pouco afastada destes acontecimentos do arcabouço fiscal nos últimos dias. Ela foi ressuscitada agora e voltou o gatilho, que não está presente no projeto do ministro da Fazenda. Então, isso aconteceu ontem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a Polícia Federal a analisar dados de celulares apreendidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a analisar dados dos celulares apreendidos com os presos em flagrantes nos atos golpistas de 8 de janeiro. Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal, que solicitava a extração dos dados dos celulares para a colheita de elementos de informação potencialmente hábeis à instrução das ações penais que forem instauradas contra os suspeitos. Na decisão, Moraes argumenta a impossibilidade do uso de liberdades e garantias individuais como licença para a prática de atividades ilícitas, tampouco para isenção de responsabilidade civil ou criminal para justificar o acesso aos celulares, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito. Para a PF, essas informações podem corroborar a vinculação dos proprietários desses objetos aos fatos praticados no dia 8 de janeiro. Ao todo, 1.390 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por envolvimento nos ataques. Em manifestações sobre o caso, o órgão afirmou haver conjunto probatório para sustentar a acusação. O material revela que existiu uma situação estável e permanente de uma associação formada por centenas de pessoas para atentar contra as instituições. E a seguir, o governo envia ao Senado o nome de Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central. Defesa de Bolsonaro alega que ele, Bolsonaro, nunca usou o cartão corporativo para gastos com despesas pessoais. O RB Notícias volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.